Bom dia, bom dia, bom dia. Desembaraxando, episódio 61. Como é que você está? Espero que esteja bem. A você que está aqui conosco ao vivo, bom dia. E a você que está vendo o conteúdo gravado depois, bom dia, boa tarde e boa noite. E desejo a ti um grande dia nos seus afazeres, nas suas realizações aí, tá? E sempre agradeço ao seu carinho, as manifestações aí de carinho quanto ao conteúdo aqui do Desembaraxando. E agradeço aí o compartilhar, as falas, isso nos enriquece bastante, tá? Esse conteúdo fica gravado também aqui, é claro, no nosso feed do Instagram e depois fica gravado no nosso Facebook e no nosso YouTube também. Então são várias possibilidades de mídias aí para que possam assistir essas lives do Desembaraxando. Tá muito frio aí na tua cidade? Como é que está? Tá muito calor? Coragem, quartou. Quartou, né? É isso aí. Vamos então trocar uma ideia quanto ao conteúdo de hoje aqui. Eu fiz as minhas anotações no meu livrinho, no meu caderninho, que até tá acabando já. Ó. Falta poucas páginas para acabar. Eu vou ter que ir atrás de outro já. Eu tenho esse costume de escrever assim as coisas que eu vou falar, né? Então tá acabando aqui. E eu gosto de depois rever tudo isso e tirar coisas novas também, né? Eu quero falar um pouco hoje sobre intimidade. É isso aí, falar sobre intimidade, enfim, vamos ver o que vai sair disso aqui, né? Mas assim, ó, cada pessoa vai ter um nível de intimidade para com outra pessoa. Ó, Baracho, beleza, isso aí eu sei demais da conta. Tem pessoas que vão ter mais intimidade com algumas pessoas do que com outras pessoas. É assim a vida, né? Se for observar você aí, né? Com quem você vai conversar, por exemplo, e se abrir, falar alguma coisa. Você não vai com qualquer pessoa assim, já vai falando, dependendo, coisa muito profunda, né? Por mais que você seja sociável e converse com as pessoas e tenha prazer em fazer isso, mas você vai em pessoas específicas para tratar alguns assuntos, para que alguém possa acolher a sua fala, né? Então é uma questão de intimidade. E nem sempre, aí começa aqui a angústia de muitos, né? Nem sempre nós seremos a pessoa escolhida para ouvir certas questões de outra pessoa, tá? Você vai ver, por exemplo, alguém que você ama, alguém que você gosta muito, procurando outra pessoa para falar algumas coisas que jamais falou para você. Aí você pode falar assim, poxa, mas eu amo aquela pessoa é minha amiga até, né? Aquela pessoa caminha comigo e eu tô vendo que nesse momento ela não me procura, ela não se abre comigo e vai se abrir com outra pessoa. Então, isso acontece, tá? Então você vai ver que pessoas que você imagina tanta coisa e não é que ela não te ame e não é que você não tenha valor para ela, mas pelas razões da pessoa, ela vai procurar outra pessoa para conversar. Mas com você, ela vai ter outros momentos, outras vivências que não tem com a outra pessoa. Só que nessa hora, a gente pode ver tão somente aquilo que nos falta, né? A gente não vê tudo aquilo que a pessoa vive com a gente de uma outra maneira e a gente só vai olhar o que falta. Porque assim, ó, uma coisa que te bate muito aqui a tecla nesses desembaraxandos é a questão de cada um é um outro para a outra pessoa, então somos aí diversos, né? Cada um tem o seu jeito. Então, se você cair na pilha de achar que não é amado e não é valorizado pelo fato de quem você estima muito, ama muito, procurar outra pessoa para abrir a intimidade, para falar alguma coisa, você vai se complicar com isso, tá? Isso não vai te fazer bem. Vamos pensar na relação de pais e filhos, mãe, pai e o filho. O filho, ele pode ter uma intimidade um pouco maior. Quando fala maior, não é melhor, tá? Ou enfim, é diferente. Por exemplo, o filho vai conversar algumas coisas mais com o pai, ou vai conversar mais algumas coisas com a mãe. A filha, até naquelas questões de complexo de Édipo, né, da psicanálise, vai se apegar ao pai e vai conversar com o pai algumas coisas. E dependendo, a mãe pode ficar chateada, pode ficar brava.
e pode até mesmo querer rivalizar com a filha. Isso acontece, né? Pais que rivalizam com os filhos, ou filhos que rivalizam com os pais. E aí o filho vai ter mais uma questão com a mãe, de conversar com a mãe, com o pai conversa outras coisas, mas se esse pai ficar muito chateado com isso, ele pode falar assim, vocês dois aí, sempre vocês dois, né? Ou aquela mãe que fala para a filha e o marido, ou o filho e o marido, vocês dois aí. Então a pessoa vai ter uma narrativa de sempre se observar pelo lado de quem está ficando de fora, né? E eu faço por você aqui as coisas e você não fala comigo, e você não abre a sua intimidade comigo, e aquela coisa toda, né? Então, é isso aí, gente. Isso é coisa que faz parte da nossa vida. Eu entendo que não seja fácil, tá? Porque nós temos afeto, nós temos idealização, nós nos apegamos, nós fazemos uma imagem da pessoa, né? É que nem quando você aí, e eu, ou qualquer outra pessoa, tem uma grande expectativa para ser, por exemplo, convidado para uma festa e você não é. Eu já passei por isso diversas vezes, né? Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, que as festas estão reduzidas quanto a convidados, né? Eu já passei por isso. Já teve, assim, casamento, por exemplo, até de familiares, viu? Quem tá vendo aqui, enfim, né? Até de familiares, assim, que eu pensei, eu tô lá, né? Tamo junto. Mas a pessoa não convidou. Enfim, tá tudo certo. E depois encontrou a gente, conversamos, como se nada tivesse acontecido. E, por outro lado, pessoas que você nem imagina, ou da família, ou até fora da família, que quando vê, bate na porta, tá o convite. Eu já passei por isso, tá? Porque a gente não sabe o lugar que a pessoa nos coloca na vida dela, a gente não sabe como a pessoa nos interpreta, nos vê, né? Então a gente pode olhar só para alguns assim, esperando uma intimidade, esperando uma valorização, e quando vê, vai vir de outros que a gente nem imagina. Então isso acontece mesmo, né? Mas o que nós podemos aprender com isso, então, com essa introdução aqui que o Baracho fez, com esse preâmbulo, né? É que intimidade, então, ela não é contar tudo para qualquer pessoa que está ali com a gente, e não é contar para qualquer pessoa, e não é contar tudo para outra pessoa ali sobre a minha vida. Vai ter pessoas que vai rolar isso e vai ter pessoas que não vai rolar. Então a intimidade, ela não vai ter a ver em se abrir para alguém ou também ficar perto da pessoa o tempo todo, né? Aí a pessoa se considera parceira, se considera íntima, né? Ou entende que intimidade é ficar perto, é ficar contando, né? Com esse advento já de alguns anos disso aqui, das redes sociais, o conceito de presença, de intimidade mudou muito, né? Assim, por exemplo, você tem uma pessoa que você conhece aí que você não vê pessoalmente há muito tempo, mas você conversa com ela o dia inteiro, né? Assim, troca uma mensagem, manda um meme, dá risada, e você se sente íntimo dessa pessoa. E aquela pessoa também se sente íntima de você. E ela conversa com você, você conversa com ela, sendo que com alguém do seu lado, que até mora com você, isso não acontece. Então, essa questão de presença física, isso mudou muito a questão de entender que só estando presente fisicamente quer dizer uma intimidade. Não, não necessariamente. Você pode ter intimidade com quem está muito longe de você, porque esse recurso aqui gera essa proximidade, né? Então, intimidade não é necessariamente contar tudo para alguma pessoa, para outra pessoa, e nem ficar perto da pessoa o tempo todo, né? Então, se quem entender intimidade só desse jeito, de ter que falar para mim, eu tenho que saber da sua vida, e você tem que estar perto de mim, e se não fala comigo, e se não está perto de mim, não tem intimidade, se você for nessa vibe aí, você vai ter dificuldade. E a sua autoestima ficar muito abalada, né? Se você entender que presença, intimidade e estar ali junto é tão somente nesses formatos, e só vai e fica chateado porque quem você esperava procura o outro e não procura você, então você vai ter a sua autoestima muito abalada, né? Então, por exemplo, aí tem gente que fica chateado com esse desprezo, né? Então, um desprezo, né? Aí a pessoa pode fazer uma coisa muito pior, que é ir lá tirar satisfação, né? Tirar satisfação e vai querer forçar a barra. Aí não dá certo, né?
É aquele negócio de passar recibo, que hoje fala muito, né? A pessoa vai lá e passa recibo. Ah, porque você não fez isso? Ah, porque você não me deu os cumprimentos? Ah, porque você não lembrou de mim? Ainda vai lá na pessoa cobrar esse negócio, né? E aí, tem gente que não vai lembrar porque realmente não é com a gente. E é isso mesmo. E tem gente que não vai lembrar, mas não é porque não gosta da gente, porque ela faz outras coisas para nós. E eu não estou vendo isso. Porque eu só olho aquilo que eu idealizo, que eu quero, que eu valorizo como afeto, né? Tudo bem, Baracho. Cada um tem a sua maneira de dar afeto, cada um tem a sua maneira de entender o que é o afeto, né? Aquelas chamadas linguagens afetivas que o pessoal adora falar, né? Tudo bem, tudo bem. Só que assim, eu acho que tão ruim quanto sentir-se desprezado, porque a pessoa não dá intimidade, não fala com você, é a pessoa ir lá querer passar recibo e querer forçar uma situação, né? Forçar para ter uma atenção. Aí é complicado, é o pior caminho, né? Aí essa pessoa vai ser vista como aquela assim, cuidado com fulano, ó. Ele é um cristalzinho, ele é um melindroso, uma melindrosa. Vai lá falar com ele, senão o negócio complica. Aliás, me deu um insight aqui, uma brecha, né? Às vezes a pessoa é convidada para algumas coisas e ela se acha o rei e a rainha por ser convidado e nem imagina que só foi convidado ou convidada para não dar confusão, porque tem gente que é assim. Tem gente que não é convidado ou convidada, a intimidade não transformou-se em convite, por exemplo, então a pessoa vai lá fazer barraco, vai xingar. Eu conheço pessoas assim, viu? Bem próximas a mim aí, que se não der o convite, se não falar, faz o barraco. E vai passar recibo ainda, né, para reclamar, né? Só que isso não vai gerar uma porta que se abra para uma intimidade, porque a pessoa já forçou. Então tem situações, tem interações que vão ser mais com a gente, tem intimidades que vão ser mais próximas da gente, vai ser pra gente, mas vão ter intimidades que não são. E tá tudo certo. E não quer dizer que a pessoa lá não te ame, não quer saber de você. Aí quando ela procura você, porque um dia procura por alguma coisa, aí você vai doído do cotovelo, doído do coração, fala o quê? Agora lembra de mim. Agora tá lembrando de mim. Agora lembrou que tem família, agora lembrou que tem irmão. Tem situações, ok, que realmente é assim. Tem gente que só vai atrás de você, até sendo da família, para contar um problema, para contar alguma coisa. Ai, Baracha, então agora não pode contar problema? Pode, criatura do céu, claro que pode. Mas você entende quando tem pessoa que faz de um jeito isso aí e de outro jeito isso aí. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Então, a intimidade não é tão somente isso, de ficar cavando, forçando uma situação com a pessoa, porque ela tem que falar comigo, ela tem que se abrir comigo, ela não me dá atenção, ela fala com o outro. Calma. Intimidade não é tão somente ficar falando com alguém, ficar se abrindo com alguém. A intimidade também, aí começa a aplicabilidade do Desembaraçando de hoje, intimidade também tem a ver em deixar a pessoa respirar. E para quantos de nós é difícil permitir isso, né? Porque se a pessoa já é carente, se a pessoa ficar reivindicando atenção, se a pessoa ficar reivindicando intimidade de quem não lhe dá intimidade, mas não quer dizer que não a ame, e vai querer forçar, aí é pior, tá? Intimidade tem a ver também em deixar a pessoa respirar, em deixar a pessoa ficar em silêncio, em dar espaço à pessoa. Eu vejo nos atendimentos e escuto muito isso, né? Pessoas que falam assim: Baracho, eu não tenho espaço. Baracho, eu não consigo respirar. Baracho, é o dia inteiro marcação cerrada. É o dia inteiro atrás de mim. Seja uma esposa, um esposo, uma filha, um marido, enfim, até amizade. Até amizade. A pessoa coloca o outro num lugar que fica exigindo um olhar 24 horas. Aí a pessoa não tem paz nem na rede social. Baracho, a pessoa que está online e não me responde, eu sei onde ela está. E alguns vão assim tão nessa pira da busca por uma intimidade, uma atenção, uma validação, que até rastreia a pessoa. Tu deve conhecer alguém assim. Uma coisa é um rastreio de maneira cuidadosa, uma criança que vai sair, os pais que controlam, é uma outra coisa. Agora tem monitoramentos aí que são realmente
peso, que é coisa realmente que sufoca. Então, você quer ter intimidade com alguém, intimidade tem a ver em respeitar e deixar a pessoa respirar, deixar a pessoa em silêncio, dar um espaço para ela. A intimidade não tem a ver tão somente com compartilhar com o outro e compartilho com pessoas específicas que eu confio e me fazem bem. Também é isso. Eu vou falar com quem me é íntimo, com quem eu confio, com quem eu tenho segurança. Tá tudo certo isso. Mas intimidade também, ela não é só com o outro. Ela é consigo mesmo. E consigo mesmo através do silêncio. Isso é muito interessante. Eu sou muito grato assim, porque aqui em casa, e aqui não é falar assim, lá vem um modelo de família, um modelo. Não é isso não. Mas uma coisa que eu gosto aqui, que aqui em casa, nós três, nós temos um tempo assim muito produtivo entre nós aqui, conversamos, damos risada, nos alimentamos, enfim. Mas também cada um tem o seu momento assim de silêncio, no seu canto, um tá fazendo uma coisa, outro tá fazendo outra. Não tem aquela coisa assim, ai, você nem me dá atenção, ai, vem aqui agora, bate na porta e vai entrando, né? Assim, uma coisa muito de mico, né? Então é complicado, né? Alguns pais têm essa maneira assim, muito intromissora com os filhos, né? Em nome de uma autoridade, né? Eu sou seu pai, sou sua mãe, fica quieta, faço o que eu quero. Aí entra no quarto do filho, o filho tá conversando com os amigos num Discord da vida, numa live, tá fazendo coisa séria, trabalho, aí entra, fica se intrometendo, e o filho paga um mico danado. Aí o filho vai querer falar alguma coisa, o pai e a mãe não entendem. Ah, porque você me fere, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, olha como você me trata, mas tá forçando. Aí depois não entende porque o filho ou a filha, num relacionamento, vai atrás da família do cônjuge, do namorado, da namorada, porque lá não tem essa pegação, lá é mais tranquilo, lá deixa que respire, lá deixa que haja espaço, né? Que a pessoa tenha espaço. É muito importante isso. Agora, se a pessoa não entende isso, não entende que intimidade também é permitir que a pessoa respire, ela não vai conseguir suportar então a pessoa desse jeito, ela não vai suportar esse silêncio da pessoa, é aquela pessoa que vai exigir provas de valorização o tempo todo, provas de amor o tempo todo, provas de reconhecimento o tempo todo, de validação. Só que a pessoa pode até fazer isso para poder ficar em paz. Tá bom, te amo, né? Tá bom, beleza. Mas não é natural. As relações têm que ter a sua naturalidade. E nós não somos onipotentes, onipresentes, de estar com todo mundo tão bem, de estar com todo mundo em sintonia. Não é isso. Nós teremos pessoas que haverá mais intimidade, mais relacionamento, mais proximidade e outras não. Faz parte da vida isso. Então, intimidade não é tão somente ficar falando tudo que vem no coração para pessoas específicas. Intimidade também tem a ver em eu permitir que a pessoa respire, em eu permitir que a pessoa tenha o espaço dela, né? Que nem eu falei agora há pouco. Alguns pais se entristecem com isso, né? Porque quando vê que os filhos não se abrem com eles, né? Os filhos vão se abrir lá com os de fora. Com os de fora você é bonzinho, com os de casa você é ruim. Aquela narrativa de pessoa desamparada, né? E não só pais, tá? Irmão para com outro irmão que espera uma coisa do outro. Enfim, é todo tipo de relacionamento, tá? Todo tipo de relacionamento. Então a pessoa não se abre com aquela pessoa, vai se abrir com outra. O interessante é que quem reclama que não recebe atenção, não recebe essa intimidade, quando a pessoa então lá para ficar um pouco, a pessoa que reclama também não sabe fazer nada. E deu afeto, e fez alguma coisa, e falou, também não fez nada. Então a pessoa sai de perto de novo, né? Então, é aquela coisa. Às vezes a pessoa, ela tem sim uma intimidade conosco, só que nós não percebemos, porque nós insistimos em olhar só para aquilo que idealizamos no campo da intimidade, né? A pessoa é íntima conosco de outro jeito. Ela fala conosco outros assuntos. Ela tem conosco outros movimentos que com o outro que você fala que é íntimo, não tem. Não tem. Então, se eu olhar só para o modo que eu idealizo de uma relação íntima, eu posso não olhar outras maneiras que a pessoa faz comigo e vive comigo, né? É importante observar isso, senão eu vou começar a rivalizar com as pessoas, vou começar a entrar em rota de colisão, eu vou começar
a me desrespeitar, porque é um desrespeito, né? Você ficar ali exigindo isso, exigindo aquilo, né? Então, você quer caminhar bem com as pessoas, entenda assim. Intimidade não é só ela falar tudo com você, ou você falar tudo com ela, é também permitir que a pessoa respire. E tem muita gente adoecendo emocionalmente porque não pode respirar, porque não tem espaço, porque não permitem. O tempo todo tem que ficar ali em sintonia, o tempo todo tem que ficar ali dando relatório. E a pessoa, ela tem um momento de ser social e um momento de não ser. É o tempo que ela tem que ter para ela. O interessante, o quanto que as pessoas se incomodam, né, com aqueles que precisam ter um tempo assim de retiro. É interessante isso, né? Um dia eu estava num almoço assim com várias pessoas, vários amigos, né? E eu adoro participar, conversar com as pessoas, estou ali, converso, me divirto. E embora eu não sou de ter iniciativa, assim. Eu não vou chegando assim, ô galera, eu não sou isso não. Mas eu converso. Mas eu tenho momentos que eu gosto de ficar um pouco na minha, mais solitário, vou para um lado lá, mexo no celular. Aí eu lembro que uma pessoa vê assim, nossa, o Ricardo não deve estar bem, ele está quieto num canto, ele está triste. Aí minha esposa falou, ó, ele é assim, tá tudo certo, depois ele volta. E depois eu voltei. Mas eu notei quanto que incomodou isso, né? Então a pessoa pode se sentir desrespeitada, desvalorizada. Mas eu preciso ter um tempo para me reorganizar, para me recarregar, para ter um tempo comigo e depois eu volto. E eu vejo que muita gente é assim. Só que tem pessoa que não entende isso. E fica exigindo, e não deixa a pessoa respirar, e não deixa a pessoa ter espaço. Então, a intimidade, claro que ela tem a ver com o outro, no que se refere a compartilhar, a falar, a transmitir conhecimento, a se abrir, só que não vai ser com todo mundo, tá? Nem você aí que reclama que alguém não lhe dá atenção, você também não é assim. Você vai procurar algumas pessoas para falar alguma coisa e tá tudo certo. Só que intimidade é muito mais do que se abrir com algumas pessoas, ser próximo de algumas pessoas. Intimidade também tem a ver em deixar a pessoa respirar, em dar um espaço para aquela pessoa. A intimidade ela tem a ver numa relação com o outro, mas também tem a ver numa relação consigo mesmo. Quem não consegue ter intimidade consigo mesmo, na solitude, no silêncio, no hibernar da vida, não consegue ter intimidade com os outros. Quem é muito desamparado de si mesmo vai exigir que o outro faça por dois. Aí vem o ciúme, a insegurança, o controle e tanta coisa que a pessoa pode fazer em nome de uma validação. Nós não somos unanimidade. Cada um tem o seu modo de articular, de se relacionar com o outro. Alguém pode acontecer de não procurar você para falar de intimidades, mas não quer dizer que ela não te ame, que você não é importante. Você tem um outro lugar na vida daquela pessoa, assim como as pessoas têm lugares diferentes na nossa vida. Então, não force a barra, não force a amizade, não fique fazendo isso, não se rebaixe desse jeito. Permita que a pessoa respire, permita que a pessoa tenha um espaço para ela e que as coisas aconteçam na sua maior naturalidade. Intimidade é uma questão também de saúde emocional que tanto precisamos nos tempos de hoje. Maravilha? Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho. Você que perdeu aqui esse início do Desembaraxando, volta para assistir então. Você que viu todo o conteúdo aqui e falou assim, nossa, Baracho, alguém que eu conheço poderia ver esse conteúdo. Então você fala assim, vai ver sim. Você compartilha, manda para essa pessoa. Alguém que fica aí te sufocando, fica querendo te controlar, fica querendo, faz que você não respire. Calma, então manda para essa pessoa e eu agradeço muito o seu carinho, tá? Beijo no coração. Tenha um grande dia, quartou, e que você possa aí ter na sua intimidade um grande momento de bem-estar contigo e com as pessoas. Maravilha? Obrigado, até o próximo Desembaraxando.